Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E desta feita vamos falar sobre teísmo, né? Mais um tema. Dessa feita ele está bem relacionado com a ciência da religião e a teologia, né? Esse tema ele dialoga com essas duas áreas, né? Essas duas áreas que têm as suas distinções, mas também que tem as suas conexões também, né? Tanto a teologia quanto a ciência da religião. Então vamos falar de teísmo, né? Teísmo e religião, né? Se eu fosse temaficar o vídeo, talvez colocaria teísmo, mundo regido por Deus. Nós vamos entender por quê, né? E vamos abordar a questão dos conceitos, a sua classificação, os pontos divergentes de outras visões, né? Tanto teológicas quanto da própria ciência em si, né? E a gente vamos aprofundar esse tema. O tema de hoje é teísmo, né? Então primeiro vamos entender o que é o teísmo, né? O teísmo em si é um conceito, né, definido dessa forma, é um conceito filosófico que defende a existência de deuses, ou Deus, né, poderíamos dizer assim. Quando a gente for ver o termo teísmo, a gente vamos entender a palavra teísmo e aí você vai compreender melhor isso, né. Então, defende a existência de Deus, né, deuses, entidades divinas, né, superiores, que teriam sido responsáveis pela criação do universo, né? Nós vamos ver bem isso tanto nas três religiões monoteístas, as maiores, né? Mais à frente eu vou falar sobre elas. E Deus também criou todas as coisas que existem. Então, essa é a ideia do conceito, né? O teísmo ele pode ser dividido, vamos dizer, as três divisões mais comuns é o monoteísmo, né? Que é a crença em um único Deus, e aí é onde entra as três religiões monoteístas maiores, as três maiores religiões monoteístas, que é o judaísmo, né? E a Vé como seu Deus, o cristianismo, né? Jesus e Deus, uma trindade única, né? E no Islã, Alá, né? Alá é Deus para o Islã. Quando nós nos voltamos para religiões, também o teísmo tem essa ligação com o politeísmo, né? A crença em vários deuses, né? E aí nós poderíamos colocar, por exemplo, o hinduísmo da Índia, é uma religião politeísta, o shintoísmo e as religiões tribais africanas, inclusive veio o candomblé, né? O candomblé no Brasil, por mais que tenha Olorum ou Oloxumaré como Deus e os seus intermediários, digamos assim, que são os orixás, né? E a outra crença, né, ainda dentro dessa divisão, nós temos o enoteísmo, né, que é a crença em vários deuses, porém, dentre esses vários deuses, né, um deles é o Deus Supremo, né, supremo aos outros deuses, né, e aí nós podemos usar como um exemplo dessa feita o candomblé, né. Então, o teísmo ele classifica a existência dos deuses, né. A teologia em si, por exemplo, a teologia, né, estudo sobre Deus, é uma das disciplinas que nasce e se baseia exatamente no conceito do teísmo, né? A existência de Deus e não só isso, mas na sua atuação desde a criação quanto com a manutenção, porque nós vamos ver tanto depois o teísmo aberto e o deísmo que tem visões que são opostas a essa concepção de um Deus que intervém. Então, a palavra teísmo, por exemplo, a palavra teísmo, ela vem de theos, né? Vem de um termo grego que de uma palavra grega que é theos, né? E theos literalmente significa
Deus, né? Então, o conceito de teísmo é direto, também nós devemos entender isso. O conceito de teísmo e vai nascer exatamente de certa forma em oposição. O conceito de teísmo é diretamente oposto ao de ateísmo, né? Teísmo, a existência de Deus, ateísmo, a não existência, né? Por não acreditar na existência de qualquer divindade, né? Quando nós nos voltamos para compreender um pouquinho essa filosofia, a filosofia teísta, né? Ela vai começar a ser propagada a partir do século XVII, né? Com um cara, um filósofo, né? Da inglês chamado Ralph Goddard, né? Viveu em torno de 1917 até 1617 a 1688, né? O seu surgimento, né, veio ao se opor aos movimentos ateístas, né? Como falei, a existência, a crença que não existe Deus ou divindades, né? Ou mesmo deístas, né? Que Deus criou o mundo e o deixou seguir com suas próprias leis naturais, e a panteísta, que Deus é tudo, né? A ideia de que Deus é tudo. Então, contrapondo a todas essas concepções, vai se desenvolver o teísmo, né? A principal, por exemplo, assim, característica do teísmo é exatamente o fortalecimento da ideia de um Deus, né? Deuses ou um Deus único, né? Um Deus único. E esse Deus com suas características, mais ou menos como o Deus cristão, né? Onipresente, onisciente, onipotente, transcendente, né? Imanente, né? E aí nós temos uma atualização, podemos dizer assim, que é o teísmo aberto, né? Não é não diria que é uma atualização, mas uma nova interpretação teísta, que é o teísmo aberto, né? E aí vamos compreender um pouquinho o que é o teísmo aberto. O teísmo aberto, né, é também uma prática teológica, onde são retiradas algumas das principais características de Deus, exatamente oposto ao teísmo, que no caso é a onipresença, a onipotência e a onisciência, em especial, principalmente a onisciência, né? E essa corrente, né, do teísmo aberto, também conhecida por teologia da abertura, ou mesmo a abertura de Deus, né? Ou teologia da abertura, ou abertura de Deus, né? Decorre exatamente de outra teologia, que é a teologia do processo, né? E os seguidores do teísmo aberto alegam que a divindade criadora, no caso Deus, né, não tem a capacidade de saber o futuro. Veja, no teísmo, Deus, ele criou tudo, ele mantém tudo. Ele é o Deus supremo, né? Ou, no caso do politeísmo, os deuses supremos que têm ação sobre a humanidade, né? Então, os seguidores do teísmo aberto alegam exatamente que a divindade criadora, no caso que seria Deus, não tem a capacidade de saber o futuro, né? Isso por quê? Nós vamos ver aqui, né? Porque na ideia do teísmo aberto, Deus pode mudar constantemente de ideia sobre as suas ações, e isso de acordo com o desenrolar dos acontecimentos. Vamos ver já alguns textos com referência a essa base. Então, para o teísmo aberto, Deus é capaz de saber tudo que é possível ser sabido. Porém, no entanto, né, como é impossível conhecer o que ainda está por vir, né, então a divindade suprema, que seria Deus, não seria absolutamente onisciente, né? E aí vem a questão da base do teísmo aberto, né? Que os seus defensores, né, eles vão defender, né, vão defender a sua visão a partir de passagens das escrituras. Nós vamos ler aqui algumas. Eu não vou ter tempo de fazer a interpretação de todas elas, mas eu deixo aqui para a nível que você passe a ter um conhecimento dos textos, alguns textos, na verdade, que são utilizados, né, pelos adeptos do teísmo aberto, né? E esses textos, eles mostram Deus como Deus, na ideia do teísmo aberto,
se mostra que Deus se surpreendeu com alguma situação, né? Como também pode mudar de ideia e adquirir conhecimento de acordo com as experiências, né? Então eu não vou nem ler, eu vou ler vou ler, são 4 textos. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês. Não vou fazer a análise dos textos, vou só ler para vocês. Primeiro é Gênesis 6:6, né? 6:6, que é o texto que vai falar da depravação humana, previu que viria o dilúvio sobre toda a humanidade por causa do pecado, né? Em Gênesis 6:6, o texto diz que Deus arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então a ideia de que Deus ele se surpreendeu com que o homem fez isso na interpretação do texto aberto, não que eu esteja fazendo a interpretação dessa forma. Ainda outro texto se encontra em Gênesis ainda 22, né? E o versículo 12, que é o texto de Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac, né? Deus pede a ele para sacrificar, e aí a ideia é que Deus se surpreende novamente. O versículo 12 vai dizer: então levantou a Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres. O 12, na verdade eu estou lendo o 13, o 12. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Então, mais um texto que é utilizado, o texto do sacrifício de Isaac, onde Deus faz essa intervenção. A ideia é que, como Deus não sabia qual seria a reação de Abraão. O outro texto se encontra em Êxodo, no capítulo 32, e o versículo 14, que diz: então o Senhor arrependeu-se do mal que havia de fazer ao seu povo, né? No caso aqui, mais uma vez, a ideia de que Deus se arrependeu, né? Claro que tem um contexto aqui que não dá base para isso não, mas tudo bem, é o que eles usam. E o último texto, que é o texto de Jonas, né? O livro de Jonas, no capítulo 3 e o versículo 10, que vai dizer: e Deus viu que as obras deles como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Então você vê exatamente a ideia que o teísmo aberto defende, né? Que essas passagens das escrituras mostram Deus sendo surpreendido com a situação, né? E mudando de ideia ao adquirir conhecimento de situações, e aí tirando a onisciência de Deus, né? Diante disso, nós vamos ver agora outra concepção que nós podemos fazer não é conexão, mas que nós podemos também outra linha de pensamento, né? Que difere um pouco do teísmo, que é o deísmo, né? Ambos, tanto o teísmo quanto o deísmo, acreditam que o universo foi criado por um ser de inteligência superior, né? E não necessariamente para o deísmo, não necessariamente Deus, né? Acredita que o universo foi criado por um ser superior, mas para o deísmo não necessariamente Deus, né? Mas acredita que essa entidade possa ou não ser Deus, não necessariamente Deus, né? E o deísmo ele se fundamenta na razão, né? No livre pensamento e nas experiências pessoais que as pessoas têm, né? Então a concepção de Deus para o deísmo não está apenas no fato dele ter sido revelado através das tradições antigas, como é o caso do teísmo, mas sim por meio da compreensão racional, da ideia de divindade, né? E nesse caso aí, o deísmo não vê a necessidade de institucionalizar, por exemplo, religiões ou outros tipos de cultos formais, né?
Então, para o deísmo, a divindade criadora, né, que não pode ou não ser Deus, tratou de dar à natureza a responsabilidade de controlar o rumo da vida e de todas as coisas. É como Deus deixou as coisas seguir, fez tudo perfeitinho e agora as coisas seguem o seu próprio caminho. Então, a partir do momento que houve a criação, o Criador deixa de exercer a sua posição, né, como divindade, e dispensa assim a necessidade de culto e adoração, já que tudo já segue o seu percurso, ele não tem necessidade de intervenção, logo ele não tem necessidade de ser adorado, né? Então, as teorias deístas, né, elas foram elaboradas a partir do século XVII com o Lord Herbert Cherbury, né, que é o criador do deísmo britânico, né? Para finalizar o vídeo, nós temos uma concepção, né, que no caso o teísmo vai ter como base tanto a tradição, né, que a revelação foi passada aos antepassados, né, Deus se revelou essa revelação. Então, essa é a ideia teísta, né? Eu resumiria exatamente dessa forma. O que é o teísmo, né? O teísmo é a crença, o teísmo é a crença na existência de Deus, ou no caso de Deus, no caso do politeísmo, que criaram e que regem a humanidade, que regem, que controlam, que guiam o mundo, que governam o mundo, né? E aí nós vimos a ideia de teísmo aberto, né? A ideia de deísmo e a ideia de ateísmo, né? Que é a não crença em deuses. Então é isso, né? Acredito que tenhamos abordado aquilo que é necessário para que vocês compreendam aqui do canal a ideia de teísmo, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas para que também possam ter acesso a esse conteúdo. E também eu peço a vocês que dê o seu like ou dislike caso você não tenha gostado, né? E que comentem também, né? Comentem, que compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que possa ajudar aqui o canal a se desenvolver, o canal a crescer. Então é isso e até o próximo vídeo.